No começo de tudo, um homem é severamente atacado por executivos que tentam arrastá-lo para cima atirando nele. No entanto, ele consegue fugir e arrasta para cima todos os homens que tentam tirar sua vida. Nisso, o homem em questão é apresentado para nós como um assassino lendário chamado Taro Sakamoto, um homem temido por criminosos e admirado por assassinos. Um dia, enquanto faz compras no mercado, Sakamoto é atendido por uma garota fofa que faz ele se apaixonar por ela imediatamente. Nisso, ele se aposenta para casar com ela, e com o tempo, Sakamoto e a mulher têm uma filha. Assim, Sakamoto acaba se estabelecendo na vida de um homem de família, e no final, ele fica gordo e completamente diferente de como era. À medida que os dias passam, um jovem observa Sakamoto fora de uma loja e tem certeza de que está olhando para a pessoa certa, e enquanto isso, moleque vai à loja de Sakamoto e desenha um círculo na parede e faz uma aposta nisso. Caso ele acerte o alvo, Sakamoto terá que dar a ele um cartão de suco. Nisso, sua esposa vai ao local e então o garoto segue com o plano, atirando na direção do círculo. No entanto, ele erra o alvo e pede para tentar novamente, mas quando ele se abaixa para pegar a flecha, ele não percebe que sua mochila está aberta. Nisso, sua tinta cai e mancha as calças de um cliente que está entrando na loja. Nisso, o cliente fica irritado e agarra o garoto pela camisa. Mas para piorar a situação para o cliente, o garoto pisa em suas calças com a sola de seu sapato, que está coberta de tinta, e com isso, ele suja ainda mais as calças do homem. O cliente então perde completamente a cabeça e tenta bater no garoto, e no meio da confusão, Sakamoto se imagina salvando o garoto e enfiando um lápis afiado no pescoço do cliente estressado. No entanto, isso é tudo apenas em sua cabeça, porque na vida real, ele apenas impede a agressão que o homem pretendia cometer, mas não faz nada mais do que isso. E quanto ao cliente, ele olha para Sakamoto com uma certa repulsa, chamando-o de cara gordo estranho. Então, o jovem loiro de quem estava olhando para Sakamoto de fora, entra na loja e diz que ele poderia visualizar o que estava acontecendo na cabeça de Sakamoto. Nesse caso, ele pretendia enfiar o lápis diretamente na artéria jugular do cliente. Dito isso, o garoto se apresenta como Shin e um velho conhecido dele, e assim que ele percebe a presença do garoto, Sakamoto se imagina arrastando para cima ele, e ao perceber isso, Shin diz a ele para parar de arrastar para cima as pessoas em sua mente. Afinal, ele está na frente de um velho colega de trabalho, então não há motivo para tanta hostilidade. E após fazer uma pausa para conversar, Shin descobre que Sakamoto parou sua vida como assassino, e agora decidiu abrir um negócio para continuar sua vida dentro da lei. E enquanto eles conversam, Shin pede a Sakamoto para voltar à vida de crime que ele tinha antes. Afinal, ele era um dos melhores assassinos de todos. Além disso, ele precisa começar a cuidar melhor de seu corpo. Mas ao ouvir isso, Sakamoto apenas vira o rosto para o lado e deixa claro que seus dias como assassino já acabaram. Nisso, Shin o lembra que todos os bandidos o temiam a ponto de ele receber o apelido de assassino lendário. Então, Shin diz que não faz sentido ele jogar tudo isso fora do nada. Conforme a conversa continua, Shin decide acender um cigarro, mas Sakamoto imediatamente corta o cigarro do garoto e aponta para uma placa que diz que é proibido fumar na área. Vendo como ele corta rapidamente o cigarro, Shin percebe que mesmo gordo, Sakamoto poderia arrastar para cima ele a qualquer momento se quisesse. De repente, um homem de bicicleta interrompe a conversa deles para pedir um favor a Sakamoto. Ao ver isso, Shin deduz que ele se disfarçou de balconista para continuar cometendo arrastar para cima em segredo. Mas em vez disso, o homem realmente quer apenas a ajuda de Sakamoto para cortar alguns galhos de sua árvore que ele não consegue alcançar. Nisso, Sakamoto habilmente corta todos os galhos. Então, uma mulher pede a ajuda dele para fazer sua filha comer vegetais. E enquanto Shin vê ele ajudando a todos, ele pergunta se Sakamoto é algum tipo de faz-tudo da cidade. Dito isso, Shin mostra todo o seu desprezo pela nova versão de si mesmo e diz que o atual Z Sakamoto é ridículo. Com isso, ele vira as costas para sair, mas antes que ele possa, aquele garoto de antes o acerta com uma flecha na cabeça e foge. Então, Shin retorna ao seu carro e continua pensando em como Sakamoto mudou muito desde a última vez que o viu. No entanto, ele ainda o acha incrível, mesmo com esses quilos extras dele. Afinal, Zamoto ainda tem o mesmo humor de antes. Da mesma forma,
Com isso, Shin começa a bater a cabeça no volante, desejando com todas as suas forças trabalhar com seu antigo parceiro e arrastar para cima novamente, e de repente, ele recebe uma ligação de seu chefe, que pergunta se ele conseguiu trazer Sakamoto de volta à vida de crime, e então Shin diz, não. Momento em que o chefe pergunta se ele pelo menos arrastou para cima Sakamoto, e ao ouvir isso, Shin pergunta se essa ação é realmente necessária. Afinal, Sakamoto ganhou muito peso, então Shin acredita que ele não é capaz de causar mal a ninguém, e quanto ao chefe, ele o lembra que depois que uma pessoa deixa o G, ela deve ser banida da face da terra imediatamente, já que Sakamoto quebrou essa regra, ele deve ser responsabilizado por isso. Então, o chefe deixa claro que enviará outra pessoa atrás de Sakamoto se Shin não fizer o trabalho, e ao voltar para casa, ele fica pensativo sobre isso. Afinal, se ele não arrastar para cima seu companheiro, outra pessoa fará o trabalho por ele. Em outras palavras, Simoto vai morrer de qualquer maneira, e levando esses pontos em consideração, Shin decide ser o responsável por arrastar para cima Sakamoto, e no dia seguinte ao encontrá-lo, Shin tenta arrastar para cima ele com um tiro. No entanto, Sakamoto joga sua pastilha para a tosse na direção da bala, evitando ser atingido. Então, Sakamoto pega várias outras pastilhas para a tosse e uma sequência de dinheiro, e usa esses materiais como uma espécie de estilingue, com a diferença de que os tiros soam como tiros reais, e quando ele é atingido pelo tiro das pastilhas para a tosse, Shin cai desorientado no chão, então leva um chute de Sakamoto, e antes de desmaiar, Shin vem a seus sentidos, e percebe que estava prestes a fazer algo muito errado e perigoso, e depois de algumas horas, Shin acorda no segundo andar do estabelecimento, completamente destruído. Então, a esposa de Sakamoto o chama para jantar, mesmo depois que ele quase arrastou para cima o marido dela, e antes de começar a comer, Shin acha a situação estranha, e deduz que a comida está toda envenenada, e mesmo que esse seja o caso, Shin decide comer mesmo assim, afinal, ele está treinado para resistir a qualquer tipo de veneno, e quando ele dá a primeira mordida na comida, Shin fica todo emocionado dizendo que a refeição é muito boa, no entanto, está muito quente, e enquanto ele interage com a família de Sakamoto, Shin sente algo diferente ali, algo que ele nunca sentiu em nenhum de seus trabalhos, e depois de pensar um pouco mais, ele finalmente entende por que Sakimoto desistiu de ser assassino. Nesse caso, ele está apenas querendo proteger esses momentos que ele tem com sua família. Após a refeição, antes de sair, Shin agradece a todos pela hospitalidade e vai se encontrar com seu chefe, que começa a questioná-lo, perguntando como foi sua missão de arrastar para cima Sakamoto. Quando vê que Shin permanece em silêncio, o chefe percebe que ele foi incapaz de arrastar para cima o alvo como uma forma de tentar salvar Sakamoto. Ash se ajoelha e implora ao chefe para deixar seu amigo viver. Quando eles veem essa cena, todos ao redor começam a rir de sua cara. Quanto ao chefe, ele pergunta por que ele está defendendo Sakamoto tanto. A isso, Shin diz que ele agora é um homem mudado com a família. Mas mesmo depois de ouvir essa desculpa, o chefe o lembra que Sakamoto quebrou a regra da gangue. Então, ele deve ser arrastado para cima a qualquer custo. Vendo que não há saída, Shin pede para ser responsabilizado no lugar de Sakamoto. Nesse caso, ele oferece sua vida no lugar de seu amigo. Vendo ele agir assim, o chefe pergunta por que tudo isso, e então Shin explica que ele apontou sua arma para alguém que ele admirava muito. Então ele sente que morrer é a única maneira de pagar pelo que ele fez. Nisso, o chefe decide aceitar sua oferta e diz que ele vai arrastar para cima ele em vez de Sakamoto. Mas Mentley, ele confessa que depois que o garoto morrer, ele vai atrás de Sakamoto de qualquer maneira. Nisso, Shin lê sua mente e percebe que seu chefe é de fato um homem sujo que não respeita seu próprio trabalho, e quando ele percebe isso, o chefe fica assustado e ordena que seus homens arrastem para cima ele o mais rápido possível, e enquanto isso, Sakamoto ativa um arsenal secreto de armas e saca uma arma paralisante, voltando a ele. Consegue fazer seu capanga suga até que de repente um dos assassinos atira nele do topo do prédio com um RPG, mas Shin consegue se safar, e então um dos assassinos ordena a seus companheiros que ajam de forma mais eficiente, afinal, eles estão lidando com apenas um cara. No entanto, um dos assassinos percebe que Shin não é apenas qualquer cara, afinal, ele tem o poder de telepatia, o que permite que ele
sempre antecipe o ataque de seu oponente. Nisso, o chefe explica mais sobre a habilidade de Shin e diz que eles só precisam ficar longe, porque dessa forma o garoto não será capaz de ler suas mentes. E conforme o conflito escala, Shin percebe que ele só tem um clipe de balas para usar, então ele precisa começar a pensar em uma maneira de escapar de lá. Mas quando ele tenta correr, Shin acaba sendo atingido no pé, e então cercado pelos outros assassinos. Mas antes que ele possa ser arrastado para cima, Sakamoto aparece bem na hora de salvá-lo e elimina os assassinos com sua arma paralisante, sem arrastar para cima eles. E assim que ele vê Sakamoto lá, o chefe ordena a todos que o arrastem para cima. Mas no final, eles levam uma surra, e quando vê seu amigo ativo novamente, Shin diz que esse é o verdadeiro assassino lendário. E depois que tudo se acalma, Shin pergunta como ele sabia o que estava acontecendo, e então, Sakamoto remove o grampo de arame que ele colocou em sua arma. Ao ver isso, Shin percebe que ele realmente não deixa escapar um. Bem, continuando com a conversa, Shin revela que vai para outra cidade, e então Sakimoto simplesmente joga um avental em seu peito e o chama para trabalhar em seu mercado. E chegando ao local, Shin pede a Sakamoto para não comer ramen perto dele, para evitar derramar no sua nova camisa. E quando ele para pensar sobre quanto ramen Sakamoto é, Shin olha para a prateleira e percebe que ele come mais ramen do que realmente vende. E continuando com seu trabalho, Shin usa o poder da telepatia para entregar o produto exato que uma senhora estava procurando. E então, aquele garoto de antes começa a fazer uma conversa e pergunta sobre seu trabalho anterior. Mas assim que ele olha para Sakota, Shin rapidamente entende que ele não deveria errar seu trabalho real. E então, ele muda o assunto dizendo que ele era um limpador. Chegamos ao fim do recap do anime Sakamoto Days. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais animes. Minha nota para esse anime é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.